Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Maria Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Mais uma semana juntos com o Semear, rogando a Deus e a Jesus que nos abençoe e que o nosso programa encontre o caminho do seu coração. É assim que iniciamos a edição 557 do programa Espírita Semear, agradecendo carinhosamente pela sua companhia, e vamos conferir o que temos hoje. Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 10, versículo 14, com o tema Suscetibilidade e Desajuste. As nossas boas recordações de hoje revelam, através da explanação de Giseuda Carneiro, o quanto ainda precisamos educar os nossos sentimentos. Vamos pensar sobre isso? Quem são os nossos anjos da guarda e quais as missões dele? É o que Valquíria Araújo nos esclarece no quadro Estudando o Livro dos Espíritos. No estudo sobre a série O Espiritismo em sua expressão mais simples, Haroldo Dutra nos esclarece que os seres da criação são perfectíveis e cabe a eles se aperfeiçoarem. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Suscetibilidade e desajuste. Mateus capítulo 10, versículo 14. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Observemos. E se ninguém vos receber. No relacionamento diário, podem as pessoas se trancar diante de nossa presença, ante nossas atitudes e nossos hábitos. Até mesmo o total de nossa personalidade conhecida reage em face das disposições que a vontade propõe na luta que prossegue. A partir do momento em que procuramos nos ajustar aos ensinos da educação do Evangelho, inicia-se nova fase em que as outras pessoas passam a ser consideradas componentes também importantes na área em que operamos. Procura-se proposta de auxílio e favorecimento na direção do bem-estar e da segurança daqueles que se vinculam aos nossos destinos. Nesta hora, destaca-se a necessidade de se entender até onde estas propostas de auxílio são aceitas por aqueles que estejam no caminho de nossas vibrações. É importante ter-se em conta que nem sempre as melhores intenções são compreendidas. Prossegue. Nem escutar as vossas palavras, se a primeira recusa é para a pessoa na expressão e se ninguém vos receber, a segunda é para as lições ou conselhos de que esta mesma pessoa possui para dar. Se os outros não os recebem, podemos até admitir que seja em razão de problemas passados, até de outras reencarnações, considerando as múltiplas existências, que nos tornam menos simpáticos perante muitos. Uma coisa, porém, é justa, que separemos a pessoa
das palavras, o veículo da mensagem, de tal modo que, por causa do instrumento, não venhamos a perder o conteúdo. Vale, a partir de então, o sentimento que circulou em nossa voz, em nossa palavra, seja nas atitudes, nos gestos ou nas frases que formulamos, ou pelo próprio pensamento. Por isso, somos induzidos pelos ensinos de Jesus, que hoje nos clareiam, pelas vias do Espiritismo, a expressar continuamente o bem, independente de que seja ou não acolhido por aqueles a quem nos dirigimos. E prossegue Jesus, saindo daquela casa ou cidade. Ora, nos terrenos da comunicação estão sempre atuantes os valores de atração, simpatia ou repulsão, antipatia, a definirem aceitação ou rejeição de ideias e atitudes. Quando nossas ideias ou mesmo a nossa presença não é aceita, manifesta-se a necessidade de nossa saída daquele lugar. Isso torna-se aconselhável diante da possibilidade de, pela insistência, virmos a violentar alguém, avançando de modo infeliz pelas raias do constrangimento. Recuar, retirar-se, pode significar a aplicação de bom senso, ainda que as melhores disposições de auxílio ou cooperação fiquem para depois. Em muitas ocasiões, somos levados a nos afastar, tendo que deixar o tempo ajudar na difícil empreitada de se conseguir a simpatia e a confiança de corações, a exemplo de Jesus, que nos tem aguardado nos milênios, ensinando-nos a arte de saber esperar para conquistar nas faixas inexcedíveis do amor. E fechando, Jesus diz: sacudi o pó dos vossos pés. Ora, os pés nos põem em contato com o mundo. Sacudir o pó é não levar mágoas nem ressentimentos. É esquecer todas as lembranças infelizes. Se não agirmos assim, ao invés de nos libertar pelo trabalho, acabamos por nos comprometer, já que um dos principais objetivos do cristão é entender a realidade de que somos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos. Todas as vezes que praticamos atitudes erradas, não defendidas pelo Evangelho, deixamos-nos envolver por elementos corrosivos que vão minando as bases da paz de que podemos dispor e da qual devemos ser portadores no dia a dia. Felizes seremos, meus irmãos, quando nos capacitarmos a trabalhar, doando efetivamente, sabendo livrar o coração de toda e qualquer mágoa ou decepção que porventura venham a insinuar-se nas faixas de nossas relações. Por falta desse cuidado, temos entrado em campos de desajustes ou sofremos decepções, fazendo dos elementos da incompreensão ou fazendo de pontos de vista de terceiros agentes nocivos, diluidores do equilíbrio. Portanto, meus irmãos, atentos às palavras de Jesus sempre para evitarmos os desajustes. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus.
Programa Espírita Semear, consolando, acolhendo e informando. Boas recordações. Quadros que fizeram história no programa Espírita Semear. Mais uma vez, aqui nos encontramos falando sobre os ensinamentos de Jesus, especialmente o que ele nos transmitiu no Sermão da Montanha. E dando continuidade à sentença sobre a nossa iluminação, quando ele diz, brilha a vossa luz, segundo o evangelista Lucas, disse Jesus, teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Vê se a luz que está em ti não são trevas. Aqui nós temos Jesus mostrando que através dos olhos nós vemos, nós criticamos, nós falamos, nós censuramos e, dependendo do nosso estado interior, nós demonstramos através dos olhos. Se olhamos para as coisas negativamente, vendo apenas o lado ruim, o lado feio, isso demonstra que os nossos olhos não estão puros. Se nós olhamos vendo as coisas boas, as coisas belas da vida, os nossos olhos estão puros, iluminados. Daí, Jesus nos mostrar a importância de vermos sempre as coisas do lado positivo, com olhos bons. Infelizmente, o que nós observamos é que, geralmente, os cristãos, de um modo geral, estão sempre vendo o lado negativo das pessoas, o lado negativo até da natureza. Veja que as pessoas costumam dizer assim, quando chove muito, o dia hoje está feio, que chuva danada, a chuva atrapalha. Se o sol está quente, costumamos dizer que calor, que sol quente, sempre vendo o lado negativo até da natureza. Olhamos para uma pessoa, se aquela pessoa for uma pessoa bela, se for uma pessoa bem vestida, nós procuramos naquela pessoa o defeito que ela tem. Fulana ou fulano está muito bem vestido, está muito arrumado. Se não fosse aquilo, aquele óculos, aquele enfeite que está no cabelo, aquele sapato, vendo sempre o lado negativo. E era isso que Jesus quer de nós, que estejamos sempre vendo com olhos puros, com olhos iluminados, as coisas da vida, o lado bom da vida, o que é positivo e não o lado negativo. Costumamos sempre criticar das pessoas ou nas pessoas os defeitos. Não olhamos as coisas boas, o que ela tem de bom, o que ela faz de bom, de positivo. Sempre estamos ressaltando os defeitos, criticando a conduta, criticando o comportamento. Por quê? Porque, infelizmente, a luz que está em nós está encoberta. Por isso é que ele diz, vê se a luz que está em ti não são trevas. Trevas representa sombra. Quando vemos o lado negativo da vida e das coisas, estamos na sombra, exteriorizando através dos olhos o que nós somos interiormente. E Jesus quer de nós que brilhemos sempre essa luz, que vejamos sempre nos outros o que é bom, o que é positivo. O que for negativo, deixar para lá, não se incomodar, não se preocupar, porque sabemos que o tempo faz com que as criaturas mudem, não somente de conduta, mas mudem de religião, mudem a maneira de andar, a maneira de vestir-se. Geralmente há mudanças e temos a certeza de que todos um dia acertarão, que todos um dia serão pessoas luminosas, pessoas que veem sempre o lado bom e o lado positivo da vida. Por isso, meus irmãos, nós temos que ouvir ou ler mais
a mensagem de Jesus, essa mensagem renovadora, essa mensagem de iluminação das nossas almas e procurarmos, na medida do possível, colocarmos em prática. As pessoas costumam dizer, isso deixa para ele. E, na verdade, Jesus não veio falar para nos encantar os ouvidos. Jesus veio falar para despertarmos o nosso espírito para a realidade da vida espiritual. Aqui nós estamos para vivenciar a sua mensagem, essa mensagem de renovação, essa mensagem de iluminação. Muita paz, que Jesus abençoe a todos nós. É tempo de amor, é tempo de semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. É necessário deixar fluir o som do coração. É necessário acreditar que você pode moldar e mudar seus caminhos e sua direção.
esperança. Quando as palavras são somente palavras, os valores estão invertidos. Quando vagando em busca de respostas, percebe que as ditas não fazem sentido. É hora de erguer as velas, de mudar a direção, combater a tempestade que tenta naufragar o seu coração. É hora de erguer as velas, de mudar a direção, combater a tempestade que tenta naufragar o seu coração. E os seus olhos não enxergam destino, parecendo que não há saída. É hora de erguer as velas, de mudar a direção, combater a tempestade que tenta naufragar o seu coração. É hora de erguer as velas, de mudar a direção, combater a tempestade que tenta naufragar o seu coração.
primeiro bloco, as músicas Som do Coração e Novos Rumos, na voz de Jonathan Moreira, e Alívio com Cacau. O Semear te oferece uma pausa para pensar na vida todas as semanas, espalhando as sementes de amor na sua vida, espalhando as sementes de paz ao seu redor, espalhando as sementes de fé no seu dia a dia, espalhando as sementes de luz no seu caminho. Estudando o Livro dos Espíritos, com Valquíria Araújo. Olá, amigos. Sou Valquíria Araújo, de João Pessoa, Paraíba. Hoje, gostaríamos de tratar sobre 3 questões do Livro dos Espíritos que abordam a temática do anjo guardião, dos espíritos protetores, dos espíritos simpáticos. Porque, afinal, temos estas criaturas a nos ajudarem, a velarem por nós? Ou estamos entregues à nossa própria história, sem a ajuda de outras pessoas? Questão 489 do Livro dos Espíritos. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta dos espíritos. Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Quando lemos esta resposta, nos lembramos do repórter do mundo espiritual, André Luiz. Em o livro Nosso Lar, ele conta o seu encontro com Clarencio, espírito elevado, que, a pedido da mãe de André Luiz, vai ao encontro dele para poder ajudá-lo a sair da região umbralina. Quando estamos mergulhados nestas ondas de sofrimento e não estamos falando mais do mundo espiritual, mas deste mundo de relação em que hora ou outra mergulhamos nestes problemas que vivenciamos, espíritos protetores, espíritos amigos, criaturas que simpatizam conosco e aquelas que vêm a pedido de outros seres que nos amam e que já estão numa condição superior, vêm ao nosso encontro e nos ajuda a sairmos deste mergulho que nos encontramos, à semelhança de André Luiz no umbral. Questão 490. Que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Resposta. O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Temos como anjo guardião um ser que nos ama. Este é o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar, que é superior a nós moralmente. Segundo ponto que nós gostaríamos de destacar, uma criatura que está como nosso tutor para nos orientar diante da empreitada reencarnatória. Ele não fica ao nosso lado como se fosse um cão de guarda, mas está vinculado a nós. E como que se possuíssemos um telefone com linha direta para entrar em contato com ele, ele recebe o nosso apelo, ele recebe a nossa súplica e age para nos ajudar. Mas como é esta atuação? Questão 491 do Livro dos Espíritos. Qual a missão do espírito protetor? Os espíritos nos respondem: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida.
É um pai amoroso, uma mãe amorosa, pois existem guias protetores, a exemplo de Joana de Ângeles, que estão ao lado dos seus tutelados. São criaturas, como afirmamos a princípio, que nos amam, que querem o nosso bem. E os espíritos são muito felizes na sua explicação. Eles nos guiam pela senda do bem, mas eles não vivenciam a nossa história. Eles nos auxiliam com os seus conselhos, mas eles não nos obrigam a seguir estes conselhos. Eles nos consolam, amigos. Eles nos levantam a moral. Eles nos ajudam a prosseguir, mas nos colocam sempre no caminho do entendimento do que vem a ser a evolução humana. Não vivem a nossa vida por nós, mas nos auxiliam a vivenciá-la de uma maneira mais suave, de uma maneira mais tranquila. Às vezes, vemos nos grupos espíritas ser destacado a presença dos espíritos sofredores que se vinculam aos encarnados. Mas hoje gostaríamos de destacar este ser amorável, chamado anjo guardião, que sempre estará ao nosso lado, nos sustentará e nos ajudará a caminhar. Confiemos nele, confiemos em seus conselhos, mesmo que não entendamos em sua completude, mesmo que no estado de vigília não percebamos totalmente ou muito pouco a sua presença, mas ele sempre estará conosco. Confiemos neste amigo de todas as horas. Muita paz, meus amigos, muita paz, meus irmãos. É necessário semear o bem e a esperança, mantendo a consciência em paz. E agora com vocês, mais um estudo espírita com Haroldo Dutra Dias. Olá, amigos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo do livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. No episódio anterior, nós estudávamos a segunda tarefa conferida pelo Criador aos seres inteligentes da criação. Essa tarefa constitui-se no seu autoaperfeiçoamento. Cabe aos seres da criação, aos seres inteligentes da criação, o dever de se autoaperfeiçoarem, porque eles são perfectíveis. O que significa essa palavra perfectíveis? Eles têm a possibilidade da perfeição ao longo da eternidade. Isso significa, e nós veremos isso é muito importante, porque isso trará nos itens posteriores um outro princípio fundamental da doutrina dos espíritos, que é o princípio da evolução dos seres e das coisas. Como os seres inteligentes da criação se aperfeiçoam, são perfectíveis, a cada transcurso de tempo, de um tempo cíclico, eles se tornam melhores. Eles aprimoram seus atributos. Eles se aperfeiçoam. E ao se aperfeiçoarem, se aproximam do foco da inteligência, do foco do amor na criação infinita, que é a divindade. Nesse ponto, o Espiritismo nos abre um horizonte extraordinário, porque ele fala de seres que foram destinados ao encontro supremo. Os seres inteligentes são criados para o seu encontro com o Criador. Nós estamos destinados a esse encontro. À medida que nos depuramos, à medida que nos aperfeiçoamos, temos condições de melhor compreender a divindade. Temos condições de melhor percebê-la. Temos condições de melhor interagir com ela.
esse destino de felicidade suprema, esse destino de comunhão, e a palavra não poderia ser outra, comunhão. Comunhão com a divindade é o nosso futuro. Nisso, o Espiritismo apresenta um horizonte de suprema esperança. Ele como que revitaliza o coração de todas as religiões do planeta, porque planta uma semente extraordinária em todas elas, a esperança da comunhão com a divindade. Uma divindade que é inteligência suprema, uma divindade que é amor infinito. Portanto, administrando o infinito da criação, o Espiritismo nos mostra seres inteligentes não mais gozando de um enfadonho céu, não mais numa inércia incompreensível, mas seres que se aperfeiçoam, seres que se aprimoram para melhor administrar. Para melhor administrar uma criação desafiadora, uma criação extraordinária, uma criação que ao mesmo tempo que nos desafia, nos aperfeiçoa. Esta é a obra divina à nossa disposição. Spotify, a gente tem. São centenas de áudios para você. Digite FEPB na busca e confira nosso canal de podcasts. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Germinar, sentir que o solo ao meu redor é terra boa, saber que a fonte viva me alimentará, lançar raízes, me firmar, crescer, buscar o sol da vida ao me levantar, renovar os ares, boa nova, alçar as folhas, elevar. No teu coração uma semente, rede viva na doutrina vai brotar. A cada vez que renascer, mais bela árvore vai ser, que frutos dará, que frutos dará. Florescer e espalhar perfume a toda parte, fecundar-me de amor, caridade, transformar, frutificar. No teu coração uma semente, rede viva na doutrina vai brotar. A cada vez que renascer, mais bela árvore vai ser, que frutos dará, que frutos dará. No teu coração uma semente, rede viva na doutrina vai brotar. A cada vez que renascer, mais bela árvore vai ser, que frutos dará, que frutos dará. Germinar, lançar raízes, me firmar, crescer, alçar as folhas, elevar, florescer, transformar, frutificar. No teu coração uma semente, rede viva na doutrina vai brotar. A cada vez que renascer, mais bela árvore vai ser, que
nascer, mais bela árvore vai ser, que frutos dará. E o teu coração uma semente, que frutos dará. Sinto conforto no coração quando sinto e escuto a sua voz que vem chegando e fala baixinho: filho, estou aqui. Ouça quanta beleza, é só calar que você vai ouvir. Essa é a voz do Pai que vem baixinha e não nos deixa cair. Mesmo quando não escuto, Ele não deixa nunca de falar. Cuidado, filho, não pise aí, vai se machucar. Mesmo quando não escuto, Ele não deixa nunca de falar. Cuidado, filho, não pise aí, vai se machucar. Mesmo caindo, vou levantar. Essa hora que eu vou escutar a voz que vem nos fala aos ouvidos: vim te ajudar. Mesmo caindo, vou levantar. Essa hora que eu vou escutar a voz que vem nos fala aos ouvidos: vim te ajudar. Mesmo quando não escuto, Ele não deixa nunca de falar. Cuidado, filho, não pise aí, vai se machucar. Mesmo quando não escuto, Ele não deixa nunca de falar. Cuidado, filho, não pise aí, vai se machucar. A voz que vem nos fala aos ouvidos: vim te ajudar. A voz que vem nos fala aos ouvidos: vim te ajudar. A voz que vem nos fala aos ouvidos: vim te ajudar. Varrer a dor do semblante, dizendo vai melhorar. Buscar o azul
cintilante, no afã de se renovar. Quem para o bem lança o olhar, faz acender seu ideal, vence a escuridão, desperta no prazer de ser um homem integral. Anda, busca a si mesmo e a essência te guiará. E então serás instrumento da luz que um dia de te abraçar. La 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 ya. Faz acender seu ideal, vence a escuridão, desperta no prazer de ser um homem integral. Anda, busca a si mesmo e a essência te guiará. Então serás instrumento da luz que um dia de te abraçar. La 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 ya. Ouvimos nesse bloco as músicas A Semente, A Voz do Pai e O Homem Integral, com a banda Vida Nova. Semeando a vida, o bem e o amor todas as semanas contigo. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz.
Vida, Desafios e Soluções. É o 8º livro da série psicológica Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. A querida mentora nos apresenta nesta obra conceitos libertadores pautados em estudos sobre os problemas humanos à luz da psicologia espírita, com os subsídios da psicologia transpessoal. Desta forma, objetiva minorar as dificuldades da existência corporal, preparando o espírito para a sua destinação futura. São tratados temas delicados, como os impedimentos afetivos e sociais, o significado do ser existencial, os fatores de insegurança, frustrações e as dependências, oferecendo oportunidade para o entendimento dos aparentes enigmas da reencarnação. Aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos o Centro Espírita Viana de Carvalho, na rua Professor Joaquim Santiago, número 70, bairro dos Expedicionários. As palestras públicas sempre às sextas-feiras, 19h30. E também em João Pessoa, a Instituição Espírita Nosso Lar, na Praça Abdom Milanês, número 115, Castelo Branco. As palestras públicas aos sábados, 15h. Graças a Deus, meus irmãos, estamos aqui encerrando mais uma edição do nosso programa Semear. Chegamos àquele momento da nossa reflexão para a semana. Hoje vamos falar com relação àqueles momentos chatos em que a gente está bem desanimado, ok? A mensagem diz o seguinte: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio da mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atente às tarefas imediatas que esperam por você e que lhes impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Mensagem atribuída ao espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma excelente semana para todos nós e até o nosso próximo encontro, meus irmãos. É contigo agora, Mari Lourdes. A mensagem do Evangelho para lembrarmos do ensino do Cristo que trouxemos hoje está em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A mensagem do Cristo é sempre consoladora, para que possamos fortalecer-nos a cada dia para seguirmos em frente na nossa jornada. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear.
Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.